nós tínhamos já os pés direitos definidos, os entreforros definidos, apesar da troca de todos os forros. Então a limitação foi muito grande até para as propostas. Nós não tínhamos uma caixa em branco que podíamos elaborar o que quisesse. E esse átrio principal foi muito em função disso. Foi um resultado do que nós podíamos intervir dentro desse espaço, que seria um lounge, seria recepção e seria um átrio até de entrada, de acesso para o hospital. Já iniciou o trabalho porque é um pilotis, então o pé direito grande, o pé direito alto, duplo, mas o desafio é que nós não podíamos fechar pelo fato da lei de zoneamento, pelo fato de todas as aplicações das normas, nós não podíamos fechar, lacrar, ele tinha que ser um pilotis aberto. E com isso trouxe um desafio de que toda a iluminação, ela iria passar por um processo de vento, calor, porque não ia ser climatizado, não ia passar também por um processo de frio, porque também nós não tínhamos uma barreira térmica coerente com o espaço de recepção. Então começou o desafio daí. A ideia de se fazer esse grande átrio como se fosse um grande lobby realmente de hotelaria, como o Douglas mencionou, é importante para o processo do desenvolvimento conceitual da iluminação. A iluminação tinha que ter essas características, então os painéis iluminados, as linhas de iluminação extremamente esbeltas, muito delgadas do ponto de vista até visual, para não impactar num aspecto mais grotesco, teria que ser uma linha tênue, então pusemos as luminárias todas componíveis com módulos para que ficasse uma leitura mais discreta possível. Trouxemos a identidade das luminárias pendentes no balcão de recepção, que essa luminária foi desenhada especialmente para esse projeto e deu muito trabalho. Sim. Né, Douglas? Você passou horas e horas detalhar aquele projeto. Desenhar bolinha por bolinha, nem me lembro mais quantas bolinhas, mas são muitas bolinhas. Se não me engano era 300 e alguma coisa, mas não consigo afirmar. Então era muita bolinha e nós queríamos que fizesse uma onda, como se fosse uma onda, um wave da cadeia do DNA mesmo, né, fazendo aquela cadeia arredondada orgânica. Então tivemos que desenhar bolinha por bolinha, criando esse desenho. São bolinhas de vidro, então a preocupação era de não quebrar com vento. Então as luminárias são todas rígidas, é fibra ótica. Optamos por fibra ótica porque era um processo mais fácil para manutenção. Uma 300 e poucas bolinhas, imagine queimar uma ou outra, daria uma manutenção enorme, era em cima do balcão de atendimento. A forma da luminária orgânica acompanhou a forma do balcão também, então ela tem essa característica muito específica e foi muito bem aceito pela própria rede, pelo próprio cliente, porque casou bem essa questão da transparência. Atrás tinha um painel também luminoso com o logotipo e as bolinhas de vidro também iluminadas, elas trouxeram um pouco essa coisa da fluidez visual. Nós não queríamos que fosse um pendente que esbarrasse como uma barreira visual para esse painel que estava por trás. Então esse lobby realmente foi tratado como se fosse um grande lounge. Por isso que ele tem essa característica de não parecer um hospital. Na apresentação conceitual, o primeiro slide foi feito para o cliente, foi fazer um hospital não ter cara de hospital, mas funcionar como tal. Então o primeiro slide foi esse. Então o impacto, o desafio foi sempre esse: fazer com que as coisas funcionassem, na sua funcionalidade prática de um hospital, mas que não tivesse cara de hospital. E aí começou todo esse desenvolvimento desse projeto.